Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wesley e nesta aula veremos sobre os sistemas de coordenadas cartesianas, um dos conteúdos mais importantes da matemática. Então, bora pro vídeo? Kiss for you. Bom pessoal, os sistemas de coordenadas cartesianas inventados por René Descartes no século XVII foram um dos conteúdos mais revolucionários, pois graças a ele muita coisa pôde ser inventada na nossa atualidade. Tá certo que ele é muito bonito, mas veja só, graças a ele a matemática desenvolveu as funções de gráficos, desenvolveu os GPS, os assentos em cinemas ou teatros e até mesmo os jogos. Acredite, os jogos que você joga aí no seu computador ou no seu videogame também usa-se gráficos e esses gráficos têm suas coordenadas. Para a gente entender certinho, vejamos aqui uma malha quadriculada, onde nós colocaremos aqui no meio uma reta horizontal que chamaremos de reta X, também conhecido como eixo das abscissas. Agora vamos colocar aqui um eixo vertical a esse eixo horizontal, lembrando que forma um ângulo de 90 graus ali no meio e nós teremos que vai ser chamado de o eixo Y, também conhecido como eixo das ordenadas. Outra coisa muito importante aqui é que o nosso lado direito da reta X, eles são os positivos, sempre de um em um. Após o meio, que a gente chama de origem também, nós temos que vai ser uma unidade por vez, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Se por acaso a reta fosse maior aqui, você poderia continuar, já que essa reta aqui é uma reta real infinita. Agora, do outro lado, do meu lado esquerdo, nós temos que vai ser o lado dos valores negativos da reta x, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e assim por diante, se assim continuasse. Temos também que na parte de cima aqui do eixo Y, nós temos que vai ser os valores positivos. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E na parte de baixo nós temos os valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Outra coisa muito importante é que nessa primeira parte de cima aqui, nós chamamos de primeiro quadrante. A gente sempre vai contar no sentido anti-horário, ou seja, o próximo quadrante vai ser desse lado esquerdo, abaixo dele vai ser o terceiro quadrante e ao lado também abaixo do primeiro quadrante será chamado de quarto quadrante. Muito importante essas informações, tá? Primeiro quadrante para a gente relembrar, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Muito importante você saber disso. Outra coisa muito importante é a definição do ponto em um plano cartesiano. Lembrando também que ponto não tem dimensão, ele não tem nem largura, nem comprimento, nem profundidade. É simplesmente uma representação no espaço. Bom, mas o que seria então esse ponto no plano cartesiano? Porque ele tem uma definição especial. O que nós temos aqui? Um ponto qualquer no plano cartesiano é indicado a partir de suas coordenadas, que são representadas por um par ordenado, ou seja, um ponto é formado por um conjunto de dois números que possui uma ordem a ser seguida. A notação do par ordenado, ou ponto P, é P de xy. Outra coisa importante, pessoal, é que o ponto na matemática, quando a gente usa isso no plano cartesiano, é sempre com letra maiúscula. E no caso, sempre vai ter duas coordenadas. Essas duas coordenadas aqui têm uma ordem. Sempre a primeira vai ser a parte do x e a segunda sempre vai ser a parte do y. O x representa a abscissa. Ele está simplesmente na reta horizontal representado pela letra x. Temos também que o y representa a ordenada, ou seja, que é esse eixo vertical que a gente chama de eixo y. Para a gente entender certinho, vejamos aqui o nosso exemplo. Marque os pontos a seguir no plano cartesiano ao lado. Aqui nós temos já o plano que a gente acabou de construir do zero e eu quero colocar esses pontos aqui. Eu nomeei aqui da seguinte maneira, o item A é o ponto 4, 2. Esse ponto 4, 2 você tem que reparar o seguinte, A primeira maneira que você tem que fazer é que você tem que olhar primeiro que esse número aqui, o 4, ele vai ser representado pelo x.
E o 2 sempre vai estar representado pelo y, ou seja, eu vou procurar aqui na minha reta x onde é que está o 4. Achei o 4, agora eu vou subir 2 unidades até chegar do y, depois eu ligo. E quando a gente liga, nós temos que o ponto formado vai ser o ponto A. Beleza, né? Vejamos então como fica o b. Ó. O b no x não é menos 2, então vou no menos 2. O y não é 4 positivo, então significa que a partir do menos 2 na reta x, eu vou subir 4 unidades para cima. Ou seja, eu vou aqui no menos 2 e vou subir 1, 2, 3, 4. Depois é só ligar do 4 até essa parte. Ligou? Beleza, esse encontro aqui é chamado de b. Até que é bem tranquilo, né? Agora vamos para o C. O 7 negativo aqui, ele está no eixo X, ó. Então, como o meu Y também é negativo, então eu vou contar 4 unidades para baixo a partir do menos 7. Então, se o menos 7 está aqui do meu lado esquerdo, vamos baixar então menos 4 unidades para baixo e a gente liga então com o eixo Y e aí nós temos o ponto C. Beleza, né? Ou seja, o ponto A, ele está no primeiro quadrante, o B está no segundo quadrante, o C está no terceiro quadrante. Como é um exemplo, eu estou mostrando um de cada aqui para você perceber como funciona. Vejamos agora o D. Ó. O D eu vou olhar 8 positivo na reta X, beleza? Como o meu Y está sendo menos 3, então eu vou contar 3 unidades para baixo. Aí é só ligar com a reta Y que teremos então o ponto D. Pessoal, é só para a gente relembrar aqui, ó. Esse primeiro número aqui sempre vai ser do x. O segundo sempre vai ser do y. E maneira para você contar isso aqui, o número do x você vai achar normal. Você procura na reta x. Aí você achou? Aí para você achar o y, se for positivo, você vai contar para cima. Se for negativo, você conta para baixo. Se for zero, ele fica parado ali mesmo. Agora vejamos o item E. O item E é um pouco diferente. Ó. Você vai olhar o seguinte. Nós temos que o ponto E ele é começado por zero. Esse zero aqui está lá no meio, na origem, que é aquela parte de encontro da reta y com a reta x. Então, já que ele para ali bem no meio, eu vou contar 3 unidades para cima, já que o meu y vale 3. Então, o ponto E está exatamente em cima da reta y, bem ali no 3. Parece até estranho, mas é assim mesmo, tá? Ele fica sobre o eixo y. Agora vejamos o contrário, ó. O item F dado pelo ponto 3, 0. Ou seja, eu vou verificar onde está o 3 na reta x. Achei, o 3 está ali, bem do lado do 4, onde eu passei para achar o A. Então, já que meu y é 0, ele não sobe e não desce. Então, ele fica bem ali, ó. Então, o nosso ponto F vai ficar aqui em cima do eixo X. E agora nós temos o G. O G é representado pela letra O, que normalmente a gente chama de origem, né? É o ponto 0, 0. Esse ponto 0, 0, ele está bem ali no meio. É só isso, ó. Você tem que lembrar que ali vai ser a origem e o ponto O está exatamente no centro do plano cartesiano. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês puderem, já deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e a gente se vê então na próxima aula.